E agora vamos conversar com o doutor Pablo Vinícius, psiquiatra, neurocientista, palestrante, professor universitário. E ele atendeu o Whindersson. O Whindersson, quando ele estava num período de depressão, é isso? E é isso? O livro não tem nada a ver com isso? Não. Não? Não, o livro é na verdade, é uma filosofia em relação às doenças emocionais, aquilo que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Estamos muito doentes, né, enquanto sociedade nesse momento. Então, é uma luz nesse momento atual de onde nós somos o país mais ansioso do mundo, o país mais depressivo da América, o quinto país mais depressivo do mundo. Então é um livro para trazer à tona essa problemática, caminhos, soluções, para que a gente possa superar esse momento muito difícil do ponto de vista mental. Mas você acha isso mesmo? Não, são dados, né, que a gente tem. A prática minha de consultório. Então, a pandemia explodiu mais ainda aquilo que já estávamos muito ruins. Então, isso eu falo muito quando eu sou entrevistado. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Já estávamos muito doentes. E a pandemia veio explodir isso, veio trazer isso à tona e potencializar aquilo que já estava ruim. Então, um estudo da Organização Mundial de Saúde fala em 10% da população brasileira. Na pandemia, isso foi para em torno de 40%. E hoje nós temos estudo, tem um grupo muito interessante de pesquisa, o Mind Miners, que traz 60%. Doutor, mas você acredita... Alô. Você acredita na OMS? Você viu que os caras querem que ele seja condenado a genocida, o Tedros. O Tedros? Putz, escolher um lá. Quem pediu? Eles querem que o Tedros vá para a forca. A comunidade. Comunidade europeia. Ninjitsu. Você não viu? Você não vê? Não vi. Vocês só ficam olhando o Brasil. Só olha para Vocês só ficam olhando o Brasil. Cara, eu fiquei impressionado. Vocês querem fazer um... Pode olhar aí, ó. Você... Eu não sei. Eu meio que duvido desses números. Na verdade... Se fala muito, mas a gente não vê a galera assim. Eu acho que o brasileiro, o espírito nosso, o nosso espírito é meio esculhambado. E eu acho que um cara meio esculhambado, ele não vai para esse lado. Não vai, porque isso não poupa ninguém. Na verdade, os transtornos emocionais... E quando eu estou falando de ansiedade aqui e trago no livro, a primeira coisa que digo é, quando eu sou questionado a respeito do anti-tarja preta, o que ele não é. Então, o anti-tarja preta, ele não é um movimento negacionista da doença mental. Ele não é um movimento negacionista contra o remédio psiquiátrico. Na verdade, é um movimento, é uma reflexão que eu faço contra a medicalização da vida. Talvez seja isso que você esteja falando. Tomar remedinho para dormir, remedinho para acordar, remedinho para viver, remedinho para chorar, remedinho para energia. Eu durmo mal, acordo mal, então eu tomo anfetamina para focar, concentração. Eu tenho uma pergunta, porque quando... Vamos falar de depressão, por exemplo. Não é binário. O Emílio machucou o ombro. Quando você quebra um osso, você faz a chapa, ou tá quebrado ou não tá quebrado. A depressão precisa de um julgamento, né? Até apontar, estou triste, eu estou com depressão, ou quando é a hora de ter uma intervenção ou buscar ajuda. E como são feitas essas métricas, assim? Como que mede a porcentagem de depressão? Por remédio você pode medir, mas não é todo mundo que toma remédio, né? Mesma coisa com ansiedade. Como é feito isso? Isso é interessante. Porque muito obrigado. Porque a primeira coisa que a gente faz enquanto psiquiatra é separar o normal do patológico. A tristeza normal de uma tristeza da depressão. Uma ansiedade normal de uma ansiedade de um transtorno de ansiedade. São dois critérios muito importantes, fácil de todo mundo entender. O primeiro é a questão da funcionalidade. Quando você está triste, porque perdeu alguém, o cachorro morreu, aconteceu alguma coisa... Dormiu mal, você continua vivendo nas suas funções adequadas. Você vai trabalhar, você produz. As pessoas podem até ver que você está com um semblante um pouco triste, mas você está funcionando. Você não deixa de funcionar. A tristeza da depressão, não. Então, uma das coisas que caracteriza o transtorno mental é o acometimento da função. Ele já não consegue ansiedade também. A ansiedade também. Ele paralisa. Então, a produtividade cai. Você é advogado. Você fazia aí 10 peças por semana. Você, de repente, está fazendo 2. Porque a cabeça já não funciona. Então, é assim que nós vamos vendo que o fenômeno normal... Porque o que é doença mental não é nada diferente que um ser humano já sentiu na vida. É o normal exacerbado ou em falta. E como é feita essa métrica que o brasileiro está mais ansioso, mais deprimido? Pesquisa de campo, normalmente. E aí existem os critérios diagnósticos para a gente falar que uma pessoa tem pânico.
Então, de certa forma, é uma tentativa de trazer objetividade da fratura para dentro da saúde mental. Então, você tem isso por tanto tempo, que prejudica a sua função, que tira ou que traz um sofrimento clínico significativo, nós chamamos isso de uma doença mental. E olha que interessante, a gente pega esses critérios, leva essas pessoas que têm esses critérios e vai para o laboratório de neurociência. Quando a gente chega lá, a gente vê que o cérebro dessas pessoas estão alterados de fato. Então, há um componente físico demonstrável com essas pessoas que preenchem esses critérios. Por isso que eu não preciso fazer ressonância magnética de todo mundo. Porque se uma amostra significativa da população apresentando X sintomas, eu levei para o laboratório e todos eles apresentam tais sintomas, então eu posso fazer o diagnóstico clínico, porque eu sei que se aquelas pessoas preencherem os sintomas, o cérebro delas estarão alterados. O doutor Pablo, em relação ao Whindersson, o caso dele realmente ganhou muita repercussão. Queria saber o que você aprendeu especificamente nesse caso e se ele de fato usou a influência dele para, sabe, transmitir conhecimento e tentar ajudar outras pessoas na mesma situação. Na verdade, o Whindersson, eu fiquei com ele um final de semana muito mais voltado por uma preparação para uma luta que ele vai ter com o Popó. Você foi preparar ele psicologicamente? Teve o preparador físico, teve o preparador mental, então foi um trabalho belíssimo que a gente fez lá um final de semana inteiro com ele. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tá voando. Eu aprendi mais do que eu ensinei. Porque ele é um gigante. Ele é um gigante fina, muito Ele é um gigante. Em termos empresariais, em termos de pessoa humana, coração gigante. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias ali com ele, com o Dan, que é o assessor dele. E eu escrevi isso num artigo que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Não, mas é interessante. Ele Você é neurocientista e nessas lutas de UFC tem esse preparo mesmo com os lutadores. Como é que é o processo? O que você faz na cabeça do cara para preparar ele para uma luta, por exemplo? A primeira coisa é o controle emocional. E a gente sabe disso, que hoje a inteligência emocional, ela está par a par com a inteligência cognitiva, que é o QI, no sucesso das pessoas, no sucesso empresarial, nisso tudo. Então, muito difícil um atleta, um empresário, alguém ter sucesso sem inteligência emocional. Sem o controle da ansiedade, sem o controle físico da ansiedade. Então, esses atletas precisam ser muito bem treinados para, principalmente, o controle da ansiedade. E sono. Ninguém também vai ter muito sucesso dormindo mal. Aquela ideia que Tesla dormia 2 horas por noite, que Einstein dormia 3. Sabe o que eu respondo? Se você for um Tesla, pode dormir 3 horas. Ô, doutor, se você for esses pode dormir 1 hora. Agora, se você for igual a eu, que estou na maioria, tem que dormir às 8. Porque o cara sempre vai na exceção, né? Exatamente. Quando a gente pega palestrante, por exemplo, 10 passos do sucesso, sei lá, do cara que foi sucesso. Não, treinei muito, me matei, não dormi, hoje eu estou aqui. Não existe o plano B. Esse é o caminho. Você vai dormir. Vai pra vida real. Você não tem real. o talento do Einstein. Você cai. E o engraçado é que esses últimos tempos eu tenho sido muito procurado para dar palestra, por quê? Principalmente para o mundo corporativo. Sim. Porque eu tenho uma temática de saúde mental e performance corporativa. E eu inverto completamente a crença atual de que você tem que ralar, você tem que se sacrificar para alcançar um resultado. Aí, então, como recompensa, você vai ser feliz e você vai ter qualidade de vida. E os estudos hoje de uma ciência positiva mostram o contrário. Que CEOs, por exemplo, com bom estado emocional, rendem 15% a mais do que os mal-humorados. Sim. Vendedor bem-humorado, com atitude mental positiva, vende 58% a mais do que o pessimista. Sim. Então, mas aí que eu queria chegar para você. Por exemplo, a gente sabe que o cortisol, perfeito, ele é o hormônio do estresse. E ele vicia também. Por isso que os velhos são velho ranzinza. Quando você pega o cortisol, você começa a ver notícia ruim. Você fala, vou ficar vendo o Covid o dia inteiro. Aí você começa a ver e você começa a passar só notícia ruim. E você passa a consumir só notícia ruim. Por isso que às vezes no programa fala, tem alguma notícia boa? Porque o cara que está ouvindo a gente, ele querendo ou não, ele está recebendo aquela informação. Ele fala, a vida tá uma merda. E eu acho isso ruim, porque a vida não tá uma merda. Sim. Tá uma merda, mas também não tá uma merda. Eu falei merda, desculpa, gente. Eu não... Prometi não falar palavrão. Desculpa. Tá ruim. A vida tá ruim, mas também não é assim. Tem coisas boas, tem coisas boas acontecendo na vida. Você acha que a gente pode se viciar na negatividade?
Sim, é tóxico, né, na verdade. E esse negócio do cortisol que você falou é muito importante, porque é uma das razões de que por que somos o país mais ansioso do mundo. É o aspecto biológico, celular da ansiedade. Nós estamos dormindo mal e o cortisol não abaixa. Ele abaixa à noite, nas fases profundas do sono. Nós estamos privados de sono. Tem um estudo do Instituto de São Paulo aqui, de Medicina do Sono, que mostra que 75% dos paulistanos têm pelo menos 2 queixas relacionadas ao sono. Isso significa que você já acorda com cortisol muito alto. E o cortisol faz isso. Sabe o que o cortisol faz no seu cérebro? Não sabe o que o cortisol faz no seu cérebro? Ele diminui o número de neurônios e de conexões neuronais. Você vai ficando menos concentrado. É emburrecedor. Sim. Olha, é terrível, né? É terrível. Isso que você falou das notícias negativas, o que acontece? Você fica com cortisol alto 24 horas, cara. Isso dá ganho de peso, isso está associado à nossa epidemia de obesidade no Brasil. Oi? Isso está associado à nossa epidemia de transtornos emocionais como depressão e ansiedade. Então, uma informação negativa ativa esse cérebro, por quê? Porque você foi condicionado a isso milenarmente. Isso é evolutivo. Você precisa prestar atenção no negativo para te proteger. Isso. Sim. Só que é todo dia, só que é toda hora, é minuto a minuto. Ô, doutor, eu queria saber se tem no seu livro o estudo, qual é o efeito que as redes sociais causam para essas coisas. Se você viu, desde o fenômeno que começaram as redes sociais, se isso teve um efeito nos seus pacientes, se a rede social virou tipo ficou predominante para despertar essas questões de ansiedade e depressão. Cara, muito legal. Esse livro, eu trago personagens que são reais. Claro. Então tem a Lorena, que tem síndrome do pânico, tem um jornalista. Então, cada personagem tem o seu nome, tem a sua história, o seu diagnóstico e as suas questões. E esse jornalista, ele tem problema com rede social, no livro. E aí a ideia é que cada leitor possa... Eu sou a Lorena, eu sou o Daniel, eu sou o fulano. Você pega o personagem, o cara se identifica. Porque tem o empresário, tem a dona de casa, tem aquela mulher que viveu a vida inteira com problemas de relacionamento. E tem essa questão da rede social muito interessante. Eu não tenho dúvida, e isso já tem vários estudos mostrando a toxicidade das redes sociais e a saúde mental no geral. Eu vou te dar um exemplo. Teve um estudo muito interessante que mostrou que, em média, nós temos 2.600 toques no nosso smartphone por dia. Putz. Mais ou menos 76 momentos com o smartphone. Dos 10% das pessoas que mais consomem isso dobra, vai para 5.600 toques no smartphone. Quando perguntado para essas pessoas o que elas acham da relação dela com as redes sociais, 50% falam que reconhecem que é excessivo e que estão ansiosos por isso. Mas há um fenômeno mais interessante ainda, não sei se vocês ouviram falar do FOMO. Sim. Fear of Missing Out, né? Sim. Que é aquela necessidade de estar antenado. Isso Saber está acabando com a saúde mental das pessoas. Inclusive, é um movimento chamado JOMO, que é o Join, que é o contrário, é a gente tentar controlar melhor essa rede social. Então, estima-se que 30% das pessoas que consomem muitas redes sociais podem desenvolver transtornos de ansiedade por causa do excesso de toxicidade e aí o cortisol. E qual dica que o senhor dá para essa turma? Só fazer um break rapidinho. Depois do intervalo o senhor responde essa. Não, pode responder. Só vou fazer para a rede agora. Boa. Um break rapidinho aí para o Rogerinho, para o Reginaldo. Daqui a pouquinho a gente volta com o doutor e a gente continua o papo aqui na Panflix. Jovem Pan. A dica que você quer? É a dica. Quando a pessoa vai te procurar, fala assim, eu não consigo. Eu não, isso aqui é um vício para mim. Se eu fico longe do meu celular, acabou a bateria, eu tenho algum lugar, eu tô desesperado, eu quero saber quem postou, se me mandaram mensagem. WhatsApp. Que dica que o senhor dá para a pessoa dar aquela aliviada, segura na respiração, qual é que é? Eu trato igual dependência química. Sim. Então, a ideia é dessensibilizar e diminuir esse contato progressivamente. A gente não trata um alcoólatra tirando o álcool dele amanhã. Existem medicações que ajudam nessa ansiedade patológica gerada pela necessidade do contato com o smartphone. Então, a medicação ajuda muito. Mas é perigoso medicação, né? Aí tem que saber prescrever. Sim. Não é o remédio do vizinho, não é o remédio da avó. Por exemplo, tarja preta, essa classe de medicamento, ela é muito perigosa. Por isso que eu coloquei o título anti-tarja preta, para chamar a atenção das pessoas para essa questão. Eu fui lá, sem querer, eu fui outro dia fazer era a Covid.
Aí fui fazer Covid, deu pressão alta. O cara falou, pô, você tá com a pressão alta, vou dar um Valium, alguma coisa assim. Ele falou, não. Ele falou, então vou dar 5 gotinhas de Rivotril. Eu falei, tudo bem. Rivotril, aí ele deu 5 gotinhas, eu fiquei igual o Michael Jackson lá. Eu falei, puta, eu não quero mais. Eu falei, eu não quero mais. Fiquei igual o Michael, sabe o Michael Jackson? É aquela anestesiada. Nossa, como a vida é boa. Eu falei, nunca mais eu quero isso na minha vida. Eu não quero Que isso. é bom demais. Muito bom. Porra, eu fiquei, ai, que vida boa. Aí eu falei, não. É a melhor coisa do mundo. Você tá com a dor, Morfina 10 segundos. Então, mas E doutor... a sensação? Mas, doutor, mas... O cara vicia. Então, mas isso, eu penso assim, eu não gosto de ser fiscal da vida dos outros. Às vezes você senta com os teus amigos, ou às vezes você vai sair jantar com filho, com mulher, o caramba. E aí, pô, você vê todo mundo no celular, aí, pô, tem uns caras que falam, vamos desligar o celular e vamos conversar agora. Eu acho que se a vida... Eu falo, pô, a vida tá melhor aí, fica aí, foda. Lógico, né? sim. Fica aí que se dane. Então, eu adoro isso, é verdade. Se eu não você é vou mais ficar- interessante ficar no celular que bater comigo, papo. se a vida tá boa ali pro outro, Se o beleza. papo for interessante, Você não vai pegar o Fica aí. celular, é Você lógico. desliga. Eu fico quieto também, Exato. como o meu negócio, vou embora. Beleza, tá bom aí, tá melhor aí, tá. O que eu vou fazer? Que O eu Emilinho vou... no Eu não WhatsApp. posso mudar o mundo, né? A questão não é o comportamento do indivíduo em relação às escolhas dele. A questão é quando isso passa a ser disfuncional. Então nem tudo é doença. Nem tudo é motivo da gente tratar. Não é porque você tem um comportamento que eu acho que não é o melhor, que eu posso chamar isso de doença. Então muitas pessoas que vão ao meu consultório falam assim, doutor, eu tô doente. Por quê? Por causa disso. Eu falo, não, você não tá. Você não precisa de mim. Você precisa... Se você acha que isso está te incomodando, então vamos fazer uma terapia, vamos tentar mudar o seu Tem comportamento. várias alternativas. comportamental, né? E isso acontece muito entre cônjuges. Eu atendo marido e mulher lá, ou casais, aí chega, aí a pessoa fala, porque ele, pau, tá. Aí ela termina, eu mando sair do consultório e entrevisto a pessoa. E aí eu volto com a outra pessoa depois da entrevista e falo, olha, isso já aconteceu, isso foi fato. Mas E aí reclama porque o aí eu- cônjuge tá no celular? Não, vários. Ah, do tá. dia a dia Qualquer ali, do coisa. relacionamento, chega tarde, dorme tarde, enfim. Esse caso foi esse caso. E ela meteu o pau no marido. Que ele é irresponsável, não sei o quê, gosta da noite. Mas isso é normal, né, violão e tal. doutor? E Isso é aí, normal. tá certo, é seu pô. marido. Isso é uma normalidade que você falou agora. Que Eu é... lindo. A Eu esposa chamei Batman, a mulher, eu falei assim, olha, seu Batman. marido realmente tem um problema. Aí ela, qual? Viu? Falei, Você. foi bom você ter vindo. O seu marido é boêmio. Deixa ele tomar uma. Nasceu boêmio. Exato. Gosta do bar. Deixa o boemia, Zeca. da mesa de boteco, do violão. É. Aí eu falei assim, você sabe por que a senhora quer adoecê-lo? Porque sendo doença tem o quê? Tratamento. Se eu dou um diagnóstico para aquele cara, eu crio um doente no mundo. Tá? Aí a estatística é enriquecida. Repare. Dou um remédio para ele dormir 9 horas da noite de conchinha com ela, porque era isso que ela É queria. o que ela quer, né? E aí eu crio um infeliz no mundo. Aí eu crio um doente. Isso é Boa. sensacional, doutor. Agora eu Aí tenho, eu uma, venho doente. eu tenho uma pergunta. Eu Boa. tenho déficit de atenção Caramba, velho. com Lá vai a hiperatividade consulta. bem alta. Não, bem alta. E eu não, A gente eu fui- sabe muito Você bem. sabe. Percebeu. Não é só você Alguém que sabe, pra o Brasil reduzir sabe. hiper- Então, mas quando eu era criança, pequeno Sammy, Nenê. eu via aula de Little pé. Sammy. E não hoje qualquer criança já entuxa um remédio lá na criança e tchau. Mas eu não tive isso. Eu fui tomar remédio depois de velho, tomo até hoje. Questão de déficit de atenção. Sim. Quando que o remédio pode fazer mal? Porque se eu tomasse os primeiros médicos que eu fui, davam uns remédios que eu ficava... Zureta. Eu ficava mexendo na minha personalidade. Então, assim, quando que a gente sabe que o médico está te fazendo mal? Que essa não é uma pergunta fácil também. Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. O Sami estava fazendo uma pergunta agora no break aqui da Panflix. E aí, para você que está na rede, a Eu pergunta vou é quando... resumir. Isso. Como você sabe que o médico pode fazer mal? Às vezes num diagnóstico errado, às vezes um Medicamento. remédio tá te fazendo mal, porque a medicina não é uma ciência exata. E às vezes acontece, não por culpa do médico, mas a vida... Eu dou aula na faculdade de medicina, sou professor. E a primeira dia de aula que eu falo para os meus meninos, eu falo assim: a minha grande função aqui é vocês não fazerem bobagem. É vocês não criarem doentes que não são. Porque a doença não existe. O que existe é uma pessoa que está na sua frente com queixas. Eu é que vou transformar aquilo numa doença. O diagnóstico é meu. seu. O que existe é uma pessoa sofrendo com queixas. Se aquilo é uma doença ou não, eu legitimo. E aí, Sam, eu posso criar doentes no mundo.
Não, mas eu, como paciente, como as pessoas que tem muito mais pacientes do que médicos nos vendo, como que elas podem ter uma suspeita que o médico errou? Eu acho que o Google e hoje o acesso à informação, graças a Deus, facilitou isso. Você acha bom o Google? Acho Porra, lindo. tudo que eu vou no Google... Não, você sabe tudo por que quê? eu vou... Tô com dor aqui, câncer, morte... Mas se você lê uma bula... Mas eu acho... Uma bula do remédio. Google, a pior coisa é ler uma bula no Google. Dor no cotovelo é câncer. Eu acho ele lindo quando o paciente vem discutir comigo que leu lá. Ah, tá. Não, então... Nesse sentido. Aí, Sam, eu acho que pode ajudar. Porque quando eu dou um diagnóstico, você vai estudar. Você vai estudar aquele diagnóstico que você recebeu em sites sérios, Sim. universidades, publicações sérias. Sim. Você retorna com o seu médico e fala, doutor, eu tô com uma dúvida. Porque eu li isso, eu li aquilo, não bate muito. É isso que eu gosto no consultório. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Em cima mais ou menos isso de médico e tal. Porque a gente fala no programa, a gente tem assim uma linguagem bem... Informal. É informal aqui. Às vezes o cara fala, vocês estão lá, às vezes é negacionista, não sei o quê. Não, a gente pode conversar aqui. Tem uma linguagem que seja o mais próximo que a gente estivesse conversando, batendo um papo. Quando é que você acha que a pessoa deve procurar o médico? Porque às vezes o cara tá triste. Sim. Aí, ele tá triste, mas ele não quer admitir a tristeza. Hoje em dia, as pessoas não querem admitir o sofrimento. Entrar em contato. E As sofrimento, fraquezas, né? as fraquezas, o sofrimento, isso sempre vai ter. Aí ele fala, eu vou no médico, que aí o médico vai me dar um diagnóstico e aquilo tem cura. Ou seja, eu vou procurar um tratamento para minha dor. E ele vai resolver aquilo através de um remédio. Aí eu não sou um cara triste, um derrotado na vida. Eu tenho tratamento. Quando é que o cara tem que ir ao médico? É quando ele não consegue fazer as atividades diárias? Quando aquilo está prejudicando a vida dele? Um é esse parâmetro. Então, você tem hoje na psiquiatria, na saúde mental, 2 pacientes muito problemáticos. Esse que eu quero falar com você, que está doente. A sociedade está doente, as pessoas estão doentes e que por preconceito e que por resistência não vão procurar ajuda. Isso. Por vergonha. Preconceito. Por achar que um transtorno emocional é menos do que uma fratura. Por achar que uma doença mental é fraqueza de espírito, é falta de Deus, é falta de homem, é falta de férias. O que você arruma lavando uma trouxa de roupa. Saúde mental e doença mental hoje é coisa muito séria e muito estudada no mundo inteiro. Você não é fraco por ter uma tristeza da depressão. Você não é fraco por estar tendo sintomas de pânico. Muito menos porque não está conseguindo dormir. Isso que eu disse aqui são sintomas de uma possível doença mental. Você precisa ir num terapeuta, num psicólogo, você precisa ir num psiquiatra. Bater um papo, alguém para te Não auxiliar. tenha medo, não tenha vergonha. Sami, nós Vai não lá. estamos lá para fazer a indústria da loucura, para Não, produzir loucos. sou Eu me acompanhado. identifico tudo que você está falando. Aliás, eu acho que na nossa cabeça tá tocando várias músicas, uma dicotomia. Uma hora vem um pagode com Sim. o Tiaguinho, né? E ousadia e alegria. De repente vem um Alok, um Uma heavy metal. ópera. Eu vejo uma alternância de humor. Isso é aí da nossa sociedade. Você acha que coronavírus, a pandemia, quem teve até sintoma, pode ter mexido de uma certa forma com a parte psíquica da pessoa? Porque o cara perde o olfato. Um dos sentidos. E também vendo, como a gente está falando aqui, tantas coisas ruins, ajudou também a potencializar doenças mentais, psicológicas com o coronavírus? Ele potencializou de 2 maneiras. O medo de se contrair, o pavor que nós vivemos enquanto sociedade, do medo do coronavírus, do meu pai morrer, da minha mãe morrer, de eu morrer. Então você tem um aspecto psicológico do terror do que nós estamos vivendo e nós temos complicações da infecção propriamente dito do coronavírus, que eu acho que é isso que você está perguntando. Já tem publicações científicas que mostram que são a segunda maior complicação da infecção. A primeira é cansaço e fadiga. A segunda são alterações neuropsiquiátricas. Depressão, ansiedade, pânico, insônia. Depois de contrair. Muito mais frequente do que a perda de olfato de forma crônica. Caraca. A segunda maior complicação da infecção pelo coronavírus são neuropsiquiátricas. Dores de cabeça, depressão. Assim, o meu consultório, 40% hoje dos meus pacientes são pós-Covid. Pessoas que falam assim pra mim, doutor Pablo, nunca tive nada da psiquiatria. Nunca tomei um remédio, minha vida sempre foi muito saudável.
E eu tô nervoso, eu tô ansioso. Eu tô ansioso, tô batendo todo mundo. O que está acontecendo? Tô me identificando. Tá? Isso é consequência da infecção. Está assim, Zuzu? Eu fiquei assim. Problema seu. Você é um cara que eu tô tranquilo. Ô, você tá broxa. Eu posso fazer aqui? Broxa é uma coisa. Eu tô broxa há 30 anos. O Covid, ele potencializou um pouco a broxidão. Mas há 30 anos. O que ele falou, eu achei extremamente relevante. Me identifico. Vou aproveitar que o Sami personalizou a discussão aqui no momento. Não sei se o doutor viu, mas anteontem eu fui o pivô involuntário de um incidente, de uma tentativa de agressão física. Eu não posso. Com licença. Auto-homenagem. Eu fui. Com licença. Eu fui e teve uma grande repercussão no país afora. Da mesma medida que pessoas do meu passado que me ligaram, eu nunca recebi um tsunami de mensagens de apoio, mas também estou sendo alvo de uma onda odienta e de um hate sistemático. Mas eu estou cada vez mais anestesiado, o Emílio fala isso sempre para mim, o Zuckerman, que são mais experientes, para eu saber filtrar o que há de importante nessa situação toda. Mas o hate é coisas como era para o segurança ter estourado a cabeça dele, a rua vai dar Bolsonaro presidente, se eu pego esse FDP na rua, eu dou um tiro na cabeça dele, bosta do caralho. Então é esse tipo de coisa que eu estou tendo que lidar. E eu te pergunto, mas uma onda de apoio muito grande que não me envaidece e não me ilude também. Pessoas que estão no holofote, como eu tive há 2 dias atrás, o que você sugere para filtrar o importante do que é frívolo e descartável? Eu vou te dar um conselho que eu aprendi com uma amiga minha, psicóloga, a doutora Juliana Gebrim. Perguntaram assim para ela: doutora, como é que você faz com os haters? Ela respondeu assim: que haters? Boa. Bem bolado. Muito bom. E vou dizer uma coisa para você, bem doutor. bolado, eu vou dizer uma coisa para você. Vai levar 10 pau. A grande verdade é que quem gosta realmente da gente, quem gosta de você, quem gosta de mim, quem gosta, você conta no dedo de uma mão só. Quem gosta realmente de você, tá nessa mão. O resto tá pouco se lixando pra você. Que é o circo. Esse papo de eu amo a humanidade. Isso é tudo conversa mole. Pra boi dormir. Estão me usando, velho. Quem gosta de você tá próximo de você. Essa que é a pessoa que gosta de você. Então você vai ficar dando bola para... Não, e deixa eu te falar, por que você não pode dar bola pro hater? Porque o prazer dele é a resposta. É esse. São pessoas perversas. Exato. E quando eu falo de perversidade, eu estou falando do ponto de vista psicanalítico mesmo. Pessoas que têm uma alteração da sua personalidade e que se satisfazem e que têm prazer com a sua dor. Mas então é a maioria. Mas todo mundo. Mas é a turminha. Então, doutor, eu fico feliz de também prestar um serviço emocional a essas pessoas e servir de válvula de escape para o ressentimento alheio. Deixa eles escrever. Então, mas não é isso, Marinho. Você cai na armadilha. Porque a gente, como humano, como social que nós somos, a gente sempre quer aceitação. Exato. E a gente sempre acha que a gente... E a gente sempre acha que a gente é o tal, que é o melhor, que a nossa opinião prevalece, não sei o quê. Exato. E se não tiver alguém que não aceite você já imediatamente não gosta daquela pessoa. Então a gente tem que aprender a botar pedra no negócio. Concordo com você. Se o cara fala que é perdoar, bota pedra, esquece e acabou. Toca a bola. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor aqui, ó. A respeito... o quanto excesso de iluminação artificial pode estar afetando os níveis de estresse, tendo em vista que até quando a gente vai dormir, a gente está aqui e isso afeta alguma coisa, não? Legal. A gente na medicina do sono fala que a mãe da insônia é a eletricidade, é a luz. A insônia moderna começa com a invenção disso aqui. Sim. Porque até então não existia isso, o sol se punha, vinha o escuro, melatonina subia, eu dormia. Agora, quando o sol se põe, o que a gente faz? Interruptor, sol. 24 horas. Melatonina não sobe, eu não durmo. Olha que interessante esse estudo que foi feito com celular. Vou falar para ela respondendo isso. Pegaram pessoas com celular antes de dormir, com a luz do celular, e desligaram a luz, só a luz do celular. Ok. Teve uma piora de 130% da qualidade do sono. Pegaram um outro grupo de pessoas e botaram um celular, só que com a luz do quarto acesa. A piora foi de 30% da qualidade do sono. Porque houve uma potencialização da luz azul do celular. E essa é muito bloqueadora da produção de melatonina. De qualquer forma, faz muito mal. Sim. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, se puder, troque as luzes azuis e brancas da sua casa pela amarela. Já ajuda. Segunda dica, coloca filtros de luz branca no computador. E existem hoje aplicativos, vários, que a partir das 18 horas já coloca o próprio aparelho. A luz laranja, a luz amarelada no celular. Isso já ajuda muito. Mas se fôssemos no pé da letra, o ideal é que 1 hora antes de dormir... Largar o celular. Já
diminuíssemos o estímulo. Ô, doutor, já que você falou que já atuou bastante no mundo corporativo, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, tem muita gente que tem muita ansiedade e medo de largar o emprego e fazer o que realmente gosta. Tem muito isso, tem muita gente que sofre com ansiedade, que tem aquele dinheiro, mas não quer exercer aquela profissão, quer fazer o que gosta, mas ganha menos o que ela gosta. Cara, esses dias eu estava lendo uma pesquisa que mostra que 58% dos brasileiros estão insatisfeitos com a vida, com o trabalho. 60% dos gestores estão insatisfeitos com o seu trabalho. Isso é uma das razões da nossa infelicidade, das nossas ansiedades. Porque a gente faz aquilo que a gente não está muito afim mais. Porque eu preciso pagar conta. Eu não estou alinhado mais com os meus dons e os meus talentos. Eu preciso fazer. Então eu faço. Isso de fato vai trazer saúde mental para as pessoas? Não. Então no mundo corporativo, e quando eu estou dando palestra, eu falo muito isso, baseado nisso que você está falando, eu trabalho um conceito chamado de presenteísmo. Você já ouviu falar disso? Não. Presenteísmo? Não. Do presente? Não. O presenteísmo, ele é um contraponto do absenteísmo, que todo mundo sabe que é não ir ao trabalho por estar doente. O presenteísmo é ir ao trabalho sem produção. É o corpo presente e a mente não. Estima-se que 30% dos trabalhadores estão com presenteísmo. Sendo que esse presenteísmo por si só tem uma redução de 30% a 40% da produtividade. E um trabalhador que você falou, ansioso, tenso, nervoso, no trabalho, ele custa 4 vezes mais do que o que não vai por doença. São 20 mil reais que uma empresa perde por ano, por colaborador, pelo presenteísmo. 42 bilhões de reais que nós gastamos por ano com o presenteísmo. A empresa precisa entender que saúde mental do seu colaborador é faturamento. Ô, doutor, mas não dá para todo mundo ser feliz. Está na Bíblia, tudo não terá. Você abre a Bíblia, a primeira coisa é o livro, né? Você abre, tempo todo tudo também, não terá. Não tem. Mas essa questão da felicidade é porque as pessoas acham que felicidade é alegria. E não é, ué. Não é você estar alegre o tempo inteiro. Felicidade, a alegria é um dos componentes da felicidade. Mas hoje a gente sabe que felicidade, o melhor conceito é chamado de atitude mental positiva, é a sensação de bem-estar. Você pode estar passando por um problema com uma atitude mental positiva. E é isso que compõe a maior parte daquilo que a gente chama de felicidade. E no meu livro, eu acho que é com a Lorena que eu falo isso, eu falo assim para ela: não gaste 1% da sua vida tentando ser feliz. E ela fala assim para mim: mas como? Se isso é o propósito de tudo. Eu falei: porque a felicidade não é algo conquistado. É algo construído dia a dia. É como você pensa. Mas a publicidade, ela foi inventada. A felicidade foi inventada pela publicidade. Eu concordo. A publicidade, ela inventou esse negócio que a gente vai ser feliz. Hollywood. Adquirindo margarina, não sei o quê. Família Margarina. Você compra a felicidade. Não, a publicidade é felicidade, né? Você compra, você vê lá o apartamento com o filhinho, aí você se projeta. Margarina, chave do carro. Era a chave do carro. Dando risada. Que é gostoso. Slow motion. É gostoso você ter essas coisas, mas isso não existe. Né? Isso é uma das razões porque somos o país mais ansioso do mundo, como eu digo no livro. Por causa da publicidade? Nós vivemos uma ditadura do igual. Do igual do padrão de beleza. Do igual do padrão de ser bem-sucedido. Da magreza, disso, daquilo, da altura, brasileiro do nesse cabelo, sentido é disso, imbatível. daquilo. Então nós vivemos uma ditadura do imediatismo. Você sabia que nós somos um dos países, de 144, eu acho que nós somos, estamos ali em 101, 102 mais ou menos, do país mais que caracteriza o imediatismo? E isso tem tudo a ver com ansiedade. Porque a pessoa que é imediatista não consegue esperar. E o que é esse gap? Ansiedade. A ansiedade é antecipar. Eu não consigo esperar. Você não tem paciência. É viver no futuro, é trazer o futuro o tempo inteiro pro presente. E sem algo que... Eu gostei. Olha só. Terminamos? Fazer a questão aí? Terminamos. Posso fazer a questão? Tá louco, Pensei que você ia pro break, eu queria fazer pergunta. Posso fazer a questão? Pois não. Então, prezado doutor Pablo Vinícius, satisfação tá contigo, tá certo? Olha só, no tocante às pessoas, o cidadão de bem, resiliente, que contribui para com a sociedade, tem vários aí. Maioria me apoia. Mas no tocante aos psicopatas, esses caras aí desprovidos de empatia para com o próximo, também tá cheio por aí. Conheço alguns, tá certo? Queria te perguntar no tocante a isso. Afinal de contas,
há tratamento precoce para os psicopatas ou não? Presidente, a psicopatia é uma doença caracterizada por ser um transtorno de personalidade. A pessoa nasce e se desenvolve psicopata. Ela é psicopata, ela não está psicopata. Diferente da depressão, que ela não é depressiva, ela está depressiva. Trata e volta a ser o que ela era antes. A psicopatia é um transtorno do desenvolvimento. Então, para nós da psiquiatria, ela não tem um tratamento. Ela tem uma contenção, que pode ser química, medicamentosamente falando, a gente contém os instintos ali do psicopata, ou na grande maioria das vezes eles vão para as medidas de segurança, vão ser internados em manicômios judiciais quando praticam um determinado crime, se reconhece a psicopatia deles e essas pessoas elas são internadas em lugares específicos para isso. Mas do ponto de vista técnico, não tem tratamento para psicopatia. A gente tem que tentar reconhecer e saber lidar com isso na sociedade. Ô, doutor, tem várias doenças, né? A gente sempre fala de depressão, psicopatia, mas de um tempo para cá, eu venho conversando muito com muitas pessoas. Por exemplo, o Dileira, que é um cara que já veio aqui no programa, que tem síndrome de Tourette. Depois que ele apareceu, muitas pessoas, porque no meu show eu falo dele, eu imito e tal, e uma mãe... uma vez falou, tem um menino de 8 anos que tem. Ontem mesmo conversei com a Késia, que tem o filho, que é o Davi, também tem síndrome de Tourette. Tem várias dessas doenças que não são tão conhecidas, que inclusive ela disse que até o psiquiatra não tinha muita informação como tratar o filho no início. Então, existem muito disso, muitas outras doenças que não se tem muita informação, mas é sabido que tem muita gente que tem essas síndromes e essas doenças, não? Sim, existem transtornos na psiquiatria, por exemplo, que nós estamos falando de 1%, 2% da população. Por exemplo, a própria bipolaridade. Sim. É uma confusão enorme. Todo mundo hoje fala... Quando você falou de instabilidade... Dicotomia. Todo mundo acha que é bipolar porque Sim. tem o seu humor instável. Certo. E isso nada tem a ver com a bipolaridade. Então, é preciso... E eu parabenizo vocês aqui por abrir o programa para a gente falar de saúde mental. Porque, e a gente precisa disso para a gente estar falando de depressão, de TDAH, do que é, do que não é. Sim. Desse exagero de psicotrópicos. Sim. Quando Remedinho, usar, né? Remedinho para tudo. Remedinho para tudo. Inclusive, esses dias eu escrevi um artigo chamado assim, Me Sinto um Traficante de Drogas. Fui super criticado com esse artigo. Por quê? O que eu falei nesse artigo? Você tem um Stilnox aí, os caras ficam te pedindo. Quando alguém entra na minha clínica em busca de algo só para uma anestesia emocional, ele está em busca de tratamento ou de droga? Exato, de droga? Ele está entrando numa boca de fumo ou numa clínica médica? Sim, sim. Quando eu, médico, vou ao encontro desse desejo, eu estou sendo um médico ou um traficante de droga? Exato. Complicado. O meu artigo era nesse conceito. Que quando as pessoas hoje elas estão procurando a psiquiatria para se anestesiarem. Sim. Esse é o outro grupo de pacientes que eu falei aqui no início que tinha problema. Primeiro é esse, que está doente, que precisa de ajuda. E não vai. Vá, pelo amor de Deus. E o outro é o que vai. É o drug dealer. Que só quer se anestesiar. Isso. O cara E quer eu, tomar enquanto médico, eu tenho que... Agora eu posso garantir uma coisa para vocês. Esse é que nos motiva a trabalhar no consultório. Porque eu estudei para ele. Sim. Boa. Ele gastou 1 hora convencendo, dando uma aula, mostrando slide. Então você precisa encarar a sua tristeza, os seus fenômenos, pedir ajuda, não fica sozinho. A doença mental por si só, por ela existir, ela provoca um isolamento social. Ele vai deixando os amigos, ele vai deixando a família. Apático. Então não fique assim, procure ajuda. E acontece muito, doutor, do senhor, no caso que nem do casal. O senhor falou, ele não tem doença. Vocês vá para terapia. Acontece bastante isso, de o senhor falar assim, não, você não tem doença, porque geralmente o pessoal fala, não, você precisa tomar um Rivotril, a pessoa vai nessa, porque ela tem algum tipo de problema e ela acha que ela tem que tomar remédio. Acontece muito, você fala assim, você não precisa de remédio, vai fazer uma terapia que vai ficar tudo bem. Meu amigo, de cada 10 pacientes hoje que eu atendo, 5 eu saio do meu consultório sem diagnóstico. Certo. Eles vão sofrendo. E quando eu falo isso, eu não estou subjugando o sofrimento, a dor humana. Sim. Eu estou falando que aquilo não é motivo de tratamento psicotrópico, mas é motivo de ajuda. Sim. Então vamos fazer uma terapia? É médico, né? Vamos fazer uma atividade física? É que hoje em dia, não sei quem estava falando hoje em dia, que teve o negócio da Covid também, que fica jornalista, político, todo mundo falando. É o médico. O médico sabe fazer o trampo dele. Você estudou
20 anos até hoje estuda, o médico sabe diagnosticar. É procurar ajuda, ir no médico e confiar no profissional que está te atendendo. Eu acho que esse é o fundamental de tudo isso, porque é tanta informação e desinformação que a gente recebe que a galera fica perdida. E eu falo de potência, sabe, Emílio? Eu gosto de falar da potência do ser. Que nós temos uma potência do ser humano imensa. E quando eu vejo esses números que eu trago de sofrimento social, é uma pena, porque nós, enquanto sociedade, nós, enquanto Brasil, somos um povo praticamente únicos nesse mundo. De criatividade, de flexibilidade, de dons, de talentos, de miscigenação. Isso nos fez ter características praticamente únicas nesse mundo. Só que nós estamos doentes pelo próprio estilo de vida que estamos optando por viver. E precisamos, de fato, encarar isso, seja do ponto de vista de CPF, seja do ponto de vista de CNPJ. Precisamos fazer uma reflexão enquanto isso, porque a nossa potência, ela está adormecida. É isso aí. E precisamos acordar. Está muito adormecida. Deixa eu passar aqui, o livro está aqui na minha mão, aqui do doutor. Ó, vou passar a tua rede social, é doutor Pablo Vinícius. Já vou seguir o aqui Instagram, doutor DR Pablo Vinícius. Você entra lá, tem todo o caminho aqui pelos trabalhos do Bem legal o livro. do nosso doutor que esteve aqui hoje. Pô, obrigado pelo papo. Foi muito bacana o papo. Já vou marcar uma consultinha aqui rapidinho. É isso aí. Obrigado, viu, Leva doutor? junto. Vamos junto lá. Obrigado. O Instagram dele é doutor Essa Pablo tamanho. Vinícius. Entra lá, segue o doutor.